ficamos muito divididos entre o querer e o dever, né? Isso faz parte, é algo que não dá, por exemplo, para mim trabalhar na vida da irmã Lourdes, né? Ou ela trabalhar na minha vida, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu deva fazer, né? Não dá. Isso é pessoal, é individual a cada um, então exige, né, uma posição, talvez de imediato, e talvez essa posição seja a longo prazo, não é verdade? Mas verdade é que nós precisamos, né, mediante perseguições principalmente, ter uma posição. Isso é muito importante, né? Então nós tomamos por base 1 Pedro capítulo 3, vamos ler os versículos 15 e 16 da primeira carta do apóstolo Pedro, né, no seu capítulo 3, lendo responsivamente, eu lerei o ímpar, os irmãos e irmãs estarão lendo o versículo par, que é o 16. 1 Pedro capítulo 3, você que está conosco na transmissão, né? Pegue também a sua Bíblia, abra conosco para 1 Pedro 3, vamos ler os versículos 15 e 16 e pensarmos, né, e meditarmos, procurando discernir a posição que nós vamos e devemos tomar mediante as perseguições. 1 Pedro 3, 15 e 16. O 15 diz assim: antes, santificai ao Senhor, Deus em vossos corações, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém. Podeis então assentar, amados irmãos, né? Dever e querer. Quantas vezes eu, você e nós, né, queremos fazer coisas? Primeira questão, né? Vai dar para se fazer isso? É possível? Tenho a capacidade? Por exemplo, né, aqui grande parte de pessoas que estão conosco conduzem veículos, né, um carro, um automóvel. E creio que, eu acho quase que impossível, né, se de repente, como aconteceu esses dias atrás, e algumas vezes, eu acho que semana passada mesmo já aconteceu de novo, veio um helicóptero do SAMU, né, aterrissou aqui no hospital. Aí vai que aquele piloto e o copiloto que vieram juntos passaram mal também. Precisa aí, não tem alguém aí que sabe pilotar esse negócio, que os dois estão ruins também. Será que o irmão José Coutinho, o irmão Vitor ou eu, né, arriscaria? Não, eu nunca peguei esse negócio, mas vou tentar, né? Imagina a tragédia que vai ser, né? Aí vai morrer, além dos pilotos que passaram mal, o paciente que eles vieram fazer transferência, né, e mais a pessoa que certamente vai, né, aventurar em fazer algo. Então, olhando para essa ilustração que chama e deve chamar bastante a nossa atenção, nos leva a pensar muitas vezes, né, o que nós desejamos fazer e queremos, será que realmente, né, está à nossa altura e tudo? Aí vem aquelas pessoas que dizem, não, mas as coisas espirituais, irmão e irmã, é pela fé. Você não pode ter tudo pronto, né? Porque como o Espírito vai agir se tiver tudo pronto, né, pré-preparado? Então tem que ser pela fé. Você vai pela fé que Deus faz o resto. Seria realmente desta maneira, né, a nossa posição mediante as perseguições? Mas nós vemos nesse conselho de Pedro que não é bem assim, quando ele coloca, ó, estais sempre, né? O estar sempre preparado requer, e nós olhamos, né, um pré-preparo, algo que foi feito antecipadamente pensando. Por exemplo, nós vamos visitar uma pessoa que está aniversariando, nós pensamos, puxa vida, eu preciso levar, né, já imaginamos o que nós vamos fazer, eu preciso levar alguma coisa espiritual para ele, da palavra de Deus, um conselho, um ânimo e tudo. Nós não vamos escolher, por exemplo, né, um versículo que está num lugar, né, se executando um preparo para um funeral, né, um sepultamento de uma pessoa. Então não tem a menor coerência. Então, quando a carta de Pedro aqui aponta, né, para um estabelecer antecipado as coisas, que pode ser que lá Deus mude totalmente aquilo que nós planejamos, isso é uma possibilidade, e muitas vezes realmente acontece isso. Então,
mas exige, né, de cada um de nós realmente uma posição, né, e nós também querermos fazer alguma coisa, sabendo que é um dever. Não, eu devo fazer isso, mas eu preciso também querer fazer, não é só olhar como uma necessidade, né, e cruzar os braços. Puxa vida, a irmã Angélica está com tanta coisa para fazer lá hoje, né, no sítio, nossa, quanta coisa, né, e eu fico pensando e não ajudo ela, e vai adiantar o que é isso, né? De repente, irmã, né, eu sei que a irmã está atribulada, eu estou aqui em borda, aí, né, a irmã vai querer que eu ajude a irmã? Veja que posição, muitas vezes infeliz, que eu tomo e nós tomamos mediante algumas circunstâncias. Então, né, como o autor da lição coloca aqui, seguindo na nossa lição, que estamos estudando a cada domingo, ele diz assim, olha, não devo me envergonhar diante de perseguições. Diante de perseguições. Quando pessoas chegam a nós, e nós olhamos para esses dois versículos 15 e 16 de 1 Pedro, e muitas vezes elas perguntam, né, algo para nós, intencionalmente tentando, né, blasfemar contra o nome de Deus, ridicularizar a pessoa de Jesus Cristo. E aí quando ela começa, né, a simular a pergunta, ou formular, ou já expressando em palavras, nós percebemos claramente, porque o Espírito Santo está a nos orientar. Lembram-se do conselho de Jesus? Quando ele, né, dá aquele conselho aos seus que ia lá, né, mas o que nós vamos pensar e vamos falar, talvez pensariam os seus discípulos nas suas mentes e corações. Jesus, conhecendo, né, o profundo dos sentimentos deles, disse, não vos preocupeis com o que hão de falar e dizer ali, porque na hora, né, naquele exato momento, o Espírito vai orientar vocês a estar falando. Então, é necessário, né, um desejo, né, um querer de ir e também ir fazer, sim, né, um preparo antecipado também, mas não devemos ter, né, essa preocupação doentia. Nossa, eu cheguei lá, né, eu acabei de chegar aqui pensando numa coisa, mas olha o clima, a situação que está o ambiente, né, não tem nada a ver daquilo que eu estava pensando, e agora? Então, se nós não estamos num momento como esse, né, na dependência da sabedoria de Deus, da ação do Espírito Santo, o que nós vamos fazer com aquela perseguição clara que nós percebemos da pessoa que pergunta, né? Por que você vai à igreja todos os domingos, ainda vai no meio da semana? Ela já faz aquela pergunta, só na expressão que ela faz, você vê que ela está procurando te afrontar e, né, procurar te desviar do caminho estreito, de honrar a pessoa de Cristo ser o cabeça, o Senhor, né? Você percebe isso? Nós percebemos claramente, porque o Espírito Santo ajuda na nossa mente, no nosso coração, a discernir essas coisas, não é verdade? Então, não devemos nos envergonhar aí, né, mediante a perseguições. Olha que coisa interessante, né, um pequeno discurso que o autor da lição faz. É uma vergonha para o convertido sofrer como criminoso ou malfeitor? Aí realmente. Vamos supor que, por exemplo, às vezes a pessoa por um acidente, por defesa de vida própria, possa ser que venha até tirar a vida de um indivíduo, né? E aquilo, até ele entender que foi em legítima defesa, ele agiu, não estava armado, talvez tomou a arma, né, que a pessoa estava ali tentando tirar a vida, e tirou a vida daquela pessoa em legítima defesa. Mas como nós somos humanos e entendemos, né, e aquele que realmente se converte a Jesus Cristo sabe que não, né, nós podemos, mas não devemos aprovar pena de morte, por exemplo. Então isso fica na nossa mente, né, tão natural que, se mesmo matando, tirando a vida de uma pessoa em legítima defesa, nós sofremos muito. Agora aqui ele não está apontando nessa circunstância, não, ele está apontando realmente a pessoa que se intromete, né, em coisas e acaba sendo considerado como malfeitor, fazendo coisas que estão fora do princípio da palavra de Deus, fora da dependência do Espírito Santo e, né, longe da sabedoria divina, né? Então, por exemplo, aquele conselho de Jesus, olha, vai alguém te roubar, né, a sua roupa e tudo mais, vamos pensar na camisa, né? Ah, vai levar? Não, pega a capa e diz, pode levar a capa também. Veja a ação que, né, na sabedoria de Deus divina orienta que seja feito. Aí, como malfeitor, né, a pessoa pode, né, tentar roubar e tudo, e nós podemos agir de uma maneira não
demonstrando que nós somos convertidos, compromissados com o Senhor, tememos o Senhor, não damos tanto valor nas coisas físicas e materiais, embora nós temos a responsabilidade de administrá-las, né, com temor e tremor na presença de Deus, mas nós agimos, muitas vezes, que pessoas vão ser impactadas através da nossa ação e vão ver, nossa, e essa pessoa é diferente, ele tem alguma coisa que muitos, né, não possuem. Então, né, não padecendo como malfeitor. Continua o autor, não sendo questão de vergonha sofrer devido à sua lealdade a Cristo. Jesus sofreu grande vergonha e ignomínia por mim. Ele aponta, né, olhando para si próprio, o autor da lição. Se eu, diz o autor, por amor e fidelidade a Ele, for exposto ao sofrimento, dependendo de meu agir, identificarei com Ele, né, como seu seguidor. Aí muda, porque a pessoa vai perceber que nós estamos copiando uma ação, né, de algum lado. Ela é do mundo, ela é o conselho das autoridades, né? Ela é o conselho de pessoas que só querem revidar, pagar o mal com o mal. Então a pessoa vai analisar, ver, né, onde ele está tirando aquela maneira, aquela posição que ele está tomando. E aí, agindo desta forma, sendo perseguido, esperando em Cristo, a pessoa logo vai identificar, puxa vida, essa pessoa procura esperar, né, em Deus e em Cristo. No lugar de vergonha, nesse caso, honra, privilégio, poder sofrer por Ele, com paciência. Né? Então nós nos sentimos, ao invés de dar, né, aquele ódio, puxa vida, essa pessoa blasfemando de Cristo e tudo mais. Lembra-se de Davi? Ele olha lá para aquele gigante, aquele homem desafiando os exércitos, né, tudo ao redor, ninguém tinha capacidade de enfrentar aquele homem, e ele não chegou ali, não blasfemou contra ele, né? Não. Ele falou, através do Senhor dos Exércitos, que ele, né, Deus, ia tomar uma posição naquela atitude. Quem é você que está afrontando, né, o exército de Deus vivo? Olha para onde que Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele aponta. Então, os sofrimentos, né, e a vergonha, muitas vezes, elas são realidade. Porque nós nos envergonhamos, nesse caso, se a pessoa blasfema de Cristo, não, né, da pessoa estar blasfemando e tudo mais, mas por Cristo estar sendo blasfemado. Então isso dói na mente do convertido, no coração do compromissado, né, com a pessoa de Cristo, daquele que está procurando servir ao Senhor. Isso dói, né, entristece. E aí leva-nos a tomar uma ação, a querer fazer alguma coisa. E aí que entra, né, a grande questão e a grande dificuldade em administrar, né, estas coisas. Então, convicção e certeza precisam e devem fazer parte, especialmente nesses momentos. Nós sabemos, como nós cantamos, em quem nós temos crido, né? Entendemos que Ele é poderoso e capaz de, talvez, né, pensamos, olha o conselho, irai-vos e não pequei. Às vezes dá vontade de, né, agir naquela situação. Não que por nós próprios seguramos, mas o Espírito nos auxilia, nós calmamos um pouco. O que faria Jesus nesse momento? Aí paramos, irai-vos e não pequeis. Como isso é maravilhoso na prática, mas difícil, porque exige convicção e certeza. Se eu sei em quem tenho crido, contemplo quantas coisas que Ele fez e livrou muitos e muitos irmãos. Lembram de Pedro que nós estávamos raciocinando, a igreja orando e tudo mais, de repente Pedro chega, entra lá, que bênção, que alegria foi, né? Olhamos para Estevão, não foi dessa maneira, né? Mas ele teve convicção, e eu bem sei em quem tenho crido. Se tivesse esse hino lá, certamente Estevão estava cantando, né, e testemunhando na frente, até sumir o seu fôlego de vida e desaparecer a sua voz, levando, né, a sua não existência material neste lugar. Certamente ele estaria cantando, mas eu sei em quem tenho crido, né? Vocês podem não acreditar, mas eu sei, tenho convicção. Aí trouxe, como diz o autor da nossa lição, aquela alegria. Puxa, isso é um privilégio que Deus tem me concedido, sofrer, né, por e pelo Senhor Jesus. Que privilégio nós devemos considerar, né, e não nos envergonharmos. Por isso que analisarmos, né, e ter convicção e certeza nos ajuda muito. Não estão acusando disso, mas
eu, né, e principalmente Deus e eu sabemos que eu não pratiquei esse tipo de coisa. Ter humildade, mas ter autoridade também. Certeza, né, do que nós somos acusados, nós não devemos aquela questão. Mas nem por isso condenar, crucificar, mandar para aquele lugar, né, a pessoa que está nos afrontando. Não é verdade? Não sei se algum irmão ou irmã gostaria de comentar algo aí. Nós temos até um microfone, se os irmãos quiserem falar até no microfone, né? As pessoas que estão na transmissão podem estar aí também, né, aprendendo e nós ensinando uns aos outros. Algum irmão ou irmã gostaria de comentar algo, né? Nessa questão, irmão José. Louvado seja Deus. Então, interessante, né? Essa experiência que o irmão José Coutinho está contando, né? Que tiveram de uma manifestação demoníaca, né? Em um certo lugar, e pessoas, né? Foram, se ajuntaram todas as que tinham compromisso e eram convertidas e procuravam servir a Cristo investindo nessa questão, né? Dormiram tranquilamente a noite toda. E foi dito por pessoas que não queriam compromisso com Deus, não queriam saber de nada com Cristo, né? Que o diabo não gostava nem dos crentes de tão ruins que eles eram, né? Então o final desse versículo é interessante mesmo. Muitas vezes nós somos blasfemados, no final do versículo 16, olha o que diz, né? Confundindo os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Então, quando nós esperamos em Cristo, muitas pessoas, principalmente que não são convertidas, não receberam a Cristo, não entendem, porque elas olham as coisas física e materialmente. Então, isso nos ajuda a olhar para essas pessoas com misericórdia. Mas, muitas vezes, como aconteceu com Paulo, lembra aquela menina? Seguindo eles tudo, aí olha, esses aí são, né, servos de Deus Altíssimo, e por muitos dias aparentava ser uma boa coisa. Estava xingando Paulo, maldizendo a Deus? Não. Então, como nós devemos ter cuidado e autoridade, muitas vezes, para agir dentro de circunstâncias. Depois de muitos dias, o que Paulo fez? Expulsou aquele espírito mau que estava falando aparentemente uma coisa boa para confundir. Então, como é importante, né, nós termos autoridade muitas vezes para, né, se houver oportunidade, responder com mansidão, mas com poder da palavra de Deus, do Espírito Santo, né, a razão que nós temos crido e por que nós agimos dessa ou daquela forma, né, como isso é importante. Mas algum irmão ou irmã talvez gostaria de comentar mais algo, irmã Lourdes? Meu Deus. Amém.
Exatamente. Sim. Exatamente. 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 Com certeza. Muito triste. Muito. Com certeza. Com certeza. Exatamente. Numa base que... Exatamente. Muito triste. Muito triste. Exatamente. Então, a irmã Lourdes contando da experiência de um velório, né, que ela participou e que as pessoas estão tão somente convictas e firmadas nas suas tradições e religiosidade, né? É o caso daquela menina que ocorreu ali com o Paulo, né, que ela via perseguindo eles, e aparentemente é algo muito bom, como assim ocorre os que vêm de tradição, né? Ah, eu nasci nisso e vou morrer naquilo, né? Ah, isso não existe, tudo mais. Quando eu morrer, né, se der, né, aí vamos ver como é. Não, a palavra de Deus ela é clara, né, nesse sentido. Por isso que nós precisamos ter convicção e certeza. Quem tem o filho, tem, né, não terá. Né? Aquele que tem o filho, não será. Ele já foi condenado, os seus pecados foram sobre a pessoa de Cristo que derramou seu sangue, né, precioso, então já foi. A condenação passou, né, de cada um daqueles que recebeu a Cristo para o Senhor Jesus, né? Não será. Isso é claro e convicto e não tem meio termo. Ah, vamos ver se der. Não, dependendo de jeito e maneira, né? Não será condenado. E segue o versículo dizendo que quem não tem o filho já está condenado. Porque a ira de Deus prevalece sobre. Por que a ira? Mas, meu Deus, Deus não é amor? Sim, mas também é justiça. Se eu rejeito a Deus, que obrigação tem Ele de me amar, de ter misericórdia de mim, se, né, eu naturalmente convicto rejeito a Ele, querendo a tradição e a religiosidade? Então não há como realmente Deus agir. Então o convertido a Cristo, ele não deve ter vergonha, né? Aqui tem alguns itens. De ser chamado convertido a Cristo. Porque hoje tem muita palavra evangélico, cristão, né? Como tem isto e se espalhou? É algo que fica tão, né? Não tem assim aquela convicção. Não, a pessoa é convertida, mas convertida ao quê? Pode ser também uma denominação, uma tradição que vem milenarmente aí, né, prevalecendo. Quantas delas existem, principalmente partindo ali da China, da Coreia, né, do Japão? Misericórdia. Quantas? São milenares, tem mais de 1000 anos. Então não basta ser só a conversão, é o problema da fé. Ah, eu tenho fé, mas aonde você tem depositado a sua fé?
né? É na sua capacidade? É no conhecimento que você tem? É na religião, na igreja que você frequenta? Ou é em Jesus Cristo? Então, isso muda, irmãos, tudo. Então, nós não podemos ter vergonha de sermos chamados convertidos a Cristo. O que é convertido? Você converte, por exemplo, vamos para Pouso Alegre. Aí estamos, né, conversando tudo, conduzindo ali, dirigindo o carro, de repente chega ali no Bar do Peixe, né, vira para Orfino. Meu Deus, o que você está fazendo? Mas o quê? Você está indo para Orfino. Aí, dá para mim ir Orfino e Pouso Alegre ao mesmo tempo? Não tem. Então a conversão é exatamente essa questão. Não dá para eu seguir a tradição dos meus pais, muito menos a religião que eu seguia, que eu nasci nela, né? Eu tenho que deixar aquele virar para outro caminho que se chama Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou um dos caminhos, uma verdade ou uma das vidas. Não. Então eu tenho que abandonar todas essas coisas, e qualquer um de nós que desejamos servir a Deus e principalmente ir para o céu e livrar da condenação eterna, nós temos que abandonar tudo isso, né? Deixar o caminho de Orfino é mesmo, né? Faço contorno ali e Pouso Alegre. Uma ilustração que dá para entender bem. Então, não podemos sim, mas não devemos ter vergonha de ser chamado, né, por ser um cristão. Ah, cristão? Não. Eu sou um convertido a Cristo, eu me voltei para a pessoa de Cristo, né? Eu procuro em vista seguir os passos de Jesus. Eu penso todos os dias, se Jesus estivesse na minha pessoa, o que ele faria nesse momento, ou hoje ou amanhã, né? Então veja que muda totalmente, crente, um cristão, um convertido. Então nós precisamos olhar, ter, né, convicção e certeza, e isso, é claro, não vem de memorizar versículos, de tão somente estar, né, frequentando um lugar, ou ser membro de uma denominação. Não, né, isso vai um pouquinho além e é maravilhoso, porque, né, isso acontece às vezes fora do lugar que nós congregamos e reunimos. Às vezes, né, quantas pessoas abriram a palavra de Deus depois de muito ouvir lá João 3,16, já sabia até de cor, e de repente, né, ele olha lá e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele, para todo. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar que nesse todo eu também sou um. Aí Deus fala, o Espírito Santo age, porque já tiveram muitos, estão orando e clamando, suplicando a Deus. Naquela hora o Espírito Santo age, ele não está em igreja, não está em lugar nenhum, está ele com Deus, às vezes curioso. Puxa vida, será que eu memorizei certo João 3,16? Vai ler lá, e aí a palavra fala à mente e ao coração, e a conversão é instantânea. Irmãos, e quando acontece isso, né? A pessoa raramente até se desvia, que acontece de muitos convertidos desviar, né, dos caminhos do Senhor, ficar um tempo, depois retornar, porque o Senhor é misericordioso e acaba, né, realmente trazendo aquela pessoa de volta. Mas, né, como isso muda a vida e as ações, né, da pessoa, de não se envergonhar de ser chamado um cristão, um convertido a Jesus Cristo. Algum irmão, irmã, talvez gostaria de comentar mais algo aí, irmã Angélica? Ela está um pouquinho diferente. Como ela diz assim. Bem claro, né? Exatamente.
Verdade. Exato, exato. Exato. Exatamente, né? Uma maneira de falar, né? Sim, importantíssimo. Exatamente. Acaba afastando mais, né? Exatamente. Então, exatamente. Então, a irmã Angélica testemunhando sobre, né, a vigilância que devemos ter ao procurar testemunhar as pessoas, principalmente procurar partir investigando antecipadamente, às vezes conversando com a pessoa, analisando, né, o meio que ela está convivendo, né, o que realmente nós devemos falar naquela hora, para que haja, né, tanto autoridade e poder no espírito, quanto, né, clareza. Então você parte de algo que a pessoa, né, lembra daquele eunuco descendo? Ele lia, o que o servo do Senhor fez? Ele partiu de onde ele estava, né? Como posso entender se ninguém explicar? Aí abriu a janela, a porta e foi-se. Então nós não devemos também nos envergonhar de perder amigos, né, que só pensam nas coisas materiais, físicas, nas tradições, religiosidade, e eles às vezes, oh, se você não parar com isso e tudo, eu vou deixar de ser seu amigo. Nós não devemos nos envergonhar de pessoas assim, porque eles estão difamando a Jesus Cristo, né, no convívio diário. Essa é que é a realidade. Então nós precisamos discernir isso, precisamos ter misericórdia de pessoas, sim, precisamos orar para a pessoa, claro, mas ser amigo no sentido de seguir essa pessoa até onde? Não, até aqui, né? Como a irmã Lourdes estava testemunhando, até o que eu vim, já falei tudo, se me der a oportunidade, bem, se não me der, não participo daqui para frente. Ah, você tem direito, tudo, eu também tenho direitos, né? Eu tenho deveres, mas também tenho direitos. Então, aonde, né, acaba os direitos seus, começam os meus. É como a liberdade e tudo mais. Então, né, nós não devemos nos envergonhar. Por quê? O convertido somente deve ter vergonha do que está errado. Essa que é a realidade, diz o autor da nossa lição. Aí nós precisamos ter vergonha. Ah, mas é só uma piadinha, está todo mundo rindo e tudo. Eu vou dar uma risadinha e às vezes naturalmente acaba escapando, não é verdade? Não, é só uma piadinha, Deus não vai olhar, né? Vamos aí conviver. Então nós devemos não concordar com aquilo que está errado. Se alegrar ao fazer o certo, a alegria nossa deve estar concentrada em fazer aquilo que precisamos e devemos, independente das circunstâncias a serem assumidas por causa, né, de Cristo e por Cristo. Então isso é muito importante, né, nós assumirmos essa posição e não termos vergonha muitas vezes. Nossa, mas aquela pessoa lá não era tão tua amiga, teu amigo, o que aconteceu? Aí eu vou me envergonhar por causa disso? Não, porque eu tenho a convicção, trabalhei numa dependência de Deus e vi por que a amizade foi rompida. Talvez não de minha parte, mas da pessoa. Porque o que é um amigo? Nós confundimos muito essa questão. Amigo é aquele que está ao redor nosso, né, quando nós estamos fartos e tudo mais? Não. Amigo é aquele quando você está na lona, como diz aí o velho ditado, aquele vem, não pergunta, não acusa, né? É como Cristo. Lembra de cada um de nós que já tivemos a experiência de salvação, a maneira que nós estávamos espiritualmente? Nem a lona é pouco para descrever. Nós estávamos lá embaixo, não tínhamos certeza de nada e tudo mais, e Cristo veio a si mesmo. Então, esse é amigo. Não nos acusou, né?
Oh, mas que é isso, seu José Maria Cabreira? Você está com quase 20 anos e nunca olhou para mim? Quantas pessoas eu já disse, né? Falou para você do meu amor, do que eu fiz na cruz, o preço que eu paguei. Nada disso ele fez. Então, esse é amigo. Então, amigo e amizade, ele precisa ser nesse sentido. Eu preciso ser amigo da irmã Lourdes e pensar, puxa vida, se a irmã precisar de mim, será que ela não está precisando, né? Mas o que acontece? A irmã Lourdes é muito minha amiga, olha, eu entrei numa gelada que eu vou lá, ela vai socorrer. Como se ela tivesse a obrigação de me socorrer. Não, ela é minha amiga, ela não vai negar. Imagina, eu conheço ela, ela tem um coração mole, muito boa. Não vai negar, né? Que tipo de amigo é esse? Arruma uma gelada, vai levar, né, para o amigo. Misericórdia. Né? Não podemos de espécie nenhuma e nem devemos, né, agir desta maneira. Agora, ter compaixão do que espera, né, o grande tribunal de Cristo. Isso é uma tarefa difícil para conosco na posição mediante as perseguições que nós tomamos. Por quê? A pessoa está perseguindo e nós precisamos amá-la. Já pensou que tarefa? Né? Não é brincadeira. Então, o sofrimento do convertido e fiel é sinal do juízo que virá sobre o mundo perdido. Deus hoje alerta o mundo se aparenta severo o sofrimento dos seus. Né? É como Pedro escreve lá, olha, se o julgamento pela causa de Deus começa em nós, que somos filhos dele, que somos amados por ele, né? Imagine qual ser, né, a hora do juízo final. Então isso vai ser um sinal para o mundo perdido. Né? Deus hoje, ele alerta o mundo se aparenta, né, severo o sofrimento dos filhos dele. Agora imagine, né, como será o julgamento sobre aqueles que não receberam a salvação oferecida pela proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de administrar essa questão. Porque principalmente quando eu já falei 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes a uma pessoa, aí eu já fico pensativo. Porque a Bíblia é clara, olha, não lanceis pérolas aos porcos. Então, eu, de minha parte, estou falando por mim, não sei, cada irmão ou irmã tem essa experiência, isso é muito pessoal, eu fico pensativo. E aí, às vezes, eu tenho dificuldade de exercer a misericórdia. Olhar para aquela pessoa, puxa vida, ele não tem o Espírito Santo. Então, como a irmã Angélica diz, se eu for falar dependendo da coisa, ao invés de eu aproximar ele para o lado da salvação e de Cristo do Evangelho, eu vou afastá-lo ainda mais, não é verdade? Ah, você tem a certeza, se você morrer agora, vai ir para o céu? Dependendo para quem, eu ou qualquer um de nós, fizermos essa afirmação, a pessoa, ó, nunca mais. Arrogante, que é isso? Quem pode ter um negócio desse? Não existe, né? É só quando chegar lá. Quem pode ter a certeza? Então você perde a pessoa, como a irmã Angélica diz, falando algo inapropriado numa hora muito errada. Né? Podemos perder a pessoa para sempre e, através da minha pessoa, da qualquer um que ocorrer esse ato, nunca pode escrever isso. Nunca aquela pessoa vai dar ouvido novamente sobre o Evangelho, sobre a experiência de salvação e vai querer olhar pior ainda, só para as falhas e defeitos que, infelizmente, naturalmente, todos os dias eu e todos nós cometemos, mesmo sendo convertidos. Né? Então, como isso atrapalha, né, nós temos compaixão e misericórdia olhando para o grande juiz. Não sei problema, já falei 10, 20 vezes, aí seja problema dele, ele com Deus já não tem mais nada a ver, né? Faz um Pilatos lá, pega, né, lava as mãos. Olha, irmãos, isso é realmente complicado. Agora, entender que há um serviço no sofrimento. Então nós precisamos entender que se Deus permite nós passarmos por aflições, lutas, limitações, isso pode ser um serviço a Deus. Alguns dizem que convertidos não podem sofrer, não devem aceitar sofrimentos físicos e é sempre vontade de Deus curar e libertar. Algumas pessoas têm isso na mente e no coração, escreve o autor de nossa lição. Inquestionável, diz o autor, é a capacidade de Deus em curar e libertar. Mas devo dar ênfase à verdade, como diz, né, o versículo 19 do capítulo de número 3 aí de Pedro. Vamos ver o que diz o 19.
no qual também foi e pregou aos espíritos, né, em prisão. Vejam aí a convicção, né, do autor da lição, apontando para o verso 19. Então, ninguém ficou isento de entender ou ouvir a verdade e ser esclarecido, e dado certamente um tempo, né, porque Deus, Ele é Deus, né, Ele prolonga muitas vezes o tempo justamente por isso, para dar oportunidade às pessoas de se voltarem para Cristo, né, e honrar o nome de Cristo. Então, sofrimento pode ser permitido, diz o autor da lição, segundo a vontade de Deus. É uma maneira que Deus usa para santificar e treinar os seus filhos. Lembra lá de Hebreus, né, 12, quando ele fala sobre o pai corrigindo um filho? Ele açoita e tudo, porque ele quer que o filho amadureça, que tenha a mesma mente, a mesma intenção e ação, né, do próprio Deus. Então ele age desta maneira. Jesus, o príncipe da nossa salvação, ele sofreu, diz lá em Hebreus 2:10 e principalmente 1 Pedro 2:21. Diz lá o quê? Não nos é permitido tão somente crer em Cristo, mas também padecer por Ele. Então isso nós devemos ver como um privilégio, né? Um sofrimento muitas vezes e um serviço prestado a Deus. Como deve ser a nossa atitude diante do sofrimento? Eis a grande pergunta. Mas irmão, depende do sofrimento, né? Por isso que nós precisamos muito nos preparar, né? Por isso que a Bíblia diz, olha, vigiar sem cessar, orar sem cessar. Mas tem como isso, meu? E como tem? A oração ela se torna tão natural, irmãos, que os irmãos vão comprovar isso que eu vou dizer agora. Às vezes você está num lugar, mas aquilo está tumultuado de gente, você não consegue nem ouvir, né? Às vezes é uma reunião, está aqui numa briga, sei lá o que, você não consegue nem ouvir, de repente. Naturalmente você começa a orar em espírito a Deus, desliga de tudo aquilo ali, né? E a paz vem na nossa mente, no nosso coração. E de repente, nós somos usados por Deus, né? A uma pessoa e falar, né, estar testemunhando daquilo que Deus é capaz de fazer e fez na minha e na nossa vida. Então isso é fato muitas vezes. A oração se torna tão natural e a vigilância, né, nós ficamos preocupados, puxa vida, e agora? Né, o que eu vou fazer neste momento? E certamente Deus, né, vai guiar e nós vamos naquele sofrimento prestar um serviço a Deus. E finalmente, né, consagrar-se ao Senhor e confiar nele para guardá-lo. Essa é uma questão muito importante. Então a palavra grega, né, para encomendar-lhes as nossas almas, né, isso significa entregar, né, esse encomendar algo a alguém. Seria a palavra encomendar sendo aí, né, definido, a fim de guardá-lo. É isso, diz o autor da lição, que devemos fazer, entregar a nós mesmos, nossas circunstâncias e tudo que nos pertence ao Senhor como depósito, né? E pensarmos em alguns versículos, né, bíblicos. 1 Timóteo 1:12. Vamos ver esse versículo, né, lá da carta de Paulo, a primeira carta a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 12, 1 Timóteo 1:12. Olha o que diz 1 Timóteo 1:12. Por cuja causa padeço, olha aí o sofrimento em forma de serviço. Padeço, né, também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito, a minha confiança, a minha esperança, né, até aquele dia. Então, esse até aquele dia aponta nos sofrimentos. Eles podem ser prolongados, contínuos, longos, anos, talvez sejam meia hora, dias, né? Mas isso não dá para descrever. Mas o importante, o nosso depósito. Eu estou esperando pelo Senhor, eu estou confiando no Senhor. Eu não entendo o que está acontecendo no momento, né? Mas eu sei, como nós cantamos hino, em quem eu tenho crido, né? As experiências que Ele tem, por misericórdia e graça, permitido eu passar com Ele, isso dá-me a certeza.
Eu estou depositando a minha fé e tudo e esperando, né, unicamente nele, para que assim, né, eu possa estar cada dia glorificando e servindo Ele mais. Infelizmente, o nosso tempo não dá para caminharmos mais, né? Se Cristo não voltar até na próxima semana, nós estamos a 2 lições dessa série de lições, seguindo, né, seguindo a Cristo em 1 Pedro aí, e vamos partir para a lição de número 19, nosso grande adversário. Então vai ser a nossa 19ª lição, e vamos nos basear em 1 Pedro 5, de 1 a 7. Então, 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de 1 a 7, e nós vamos ver que adversários não são muitos, mas existe um grande adversário, né? Como ele é real, perigoso, sutil e real, né? Então nós vamos, se Cristo não voltar até lá, entrarmos nesta lição e basearmos em 1 Pedro capítulo 5, verso de 1 a 7. Pai, nós chegamos à sua presença mais uma vez com gratidão. Como é bom, Senhor, nesse primeiro dia poder estar aqui, ó Pai, ter a sua santa e bendita palavra em nossas mãos, poder contemplá-la com os nossos olhos, ter, ó Pai, a sabedoria que vem de Ti para entendermos aquilo que carecemos a cada momento de nossas vidas. É momento de louvarmos, engrandecer o Seu santo e excelso nome por esta tão grande oportunidade de liberdade concedida nesta manhã. Receba o nosso louvor, nossa adoração, Pai, e continue cada vez falando aos nossos corações e possamos, principalmente, ó Deus, sermos bênçãos àqueles que ainda não têm essa experiência de salvação e vão se achegar na Tua igreja, serem acrescentados por Seus filhos amados Jesus e serem também salvas, desfrutando desta paz, ó Deus, que tem concedido às nossas mentes e corações. Louvado seja, engrandecido o Seu santo e excelso nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos estar cantando um último hino